Para quem chega nesse vídeo no YouTube, muito obrigado, um abraço para você. Eu sou Matheus Souza, chegando para falar de futebol mais uma vez. E dessa quinta-feira que foi ótima tanto para Cruzeiro quanto para Atlético. O Cruzeiro no Brasileiro e o Galo na Sul-Americana. O time celeste foi até o Rio de Janeiro visitar o Fluminense, que parecia que ainda estava nos Estados Unidos e chegou só para o segundo tempo. Na despedida do John Arias, o Cruzeiro foi o mandante na festa. Venceu no Maracanã depois de muitos anos, quebrando um tabu e voltando à liderança do Campeonato Brasileiro, depois de também muitos anos, né? O time do Cruzeiro no primeiro tempo foi bem superior, não viu a cor da bola o Fluminense e em poucos minutos conseguiu fazer 2 gols ali depois dos 30, né? Com um escanteio cobrado, Fabrício Bruno cabeceando no chão e o Fábio já estava batido. E o segundo gol poucos minutos depois, num passe do Matheus Pereira, líder de assistência no campeonato, né? Servindo o Caio Jorge, o artilheiro da competição. Cruzeiro no segundo tempo abaixou um pouco o ritmo e o Fluminense com isso tentou jogar, mas a trave, ao lado do Cássio, que também salvou algumas vezes, a trave salvou o Cruzeiro aí 3 vezes, mas o Fluminense ainda assim não conseguiu muita coisa. O Cruzeiro soube administrar nesse segundo período e sair de lá com os 3 pontos, que era o mais importante, e ir assumindo a liderança e consolidando também, né, na briga pelo título. Tem muito campeonato ainda, mas está lá o Cruzeiro do Leonardo Jardim se encaixando e dando trabalho tanto fora de casa como em casa nesse Campeonato Brasileiro. Às 9h30, pela Sul-Americana na Colômbia, o Atlético foi visitar o Xará Bucaramanga e venceu por 1-0, gol de pênalti do Hulk. No primeiro tempo, o Atlético jogou muito mal. O time poderia ter ido para o intervalo perdendo de 2-3, o Everson salvou umas 3 vezes e também a pontaria dos caras não estava em dia, porque o Atlético sofreu muitas finalizações ali no primeiro tempo, jogadas com perigo da equipe colombiana. E no segundo tempo, algumas alterações. Igor Gomes, mais uma vez, de forma até inexplicável, o cara que entra bem só no segundo tempo. Se ele começa jogando, ele não entra, ele não consegue performar da mesma maneira. Sofre um pênalti numa tabela com o Hulk, numa arrancada ainda do meio de campo, e o Hulk faz esse gol. O Atlético, que nessa altura do jogo já tinha um expulso, que era o Alan Franco, parece que jogou até um pouco melhor depois disso, e aí consegue a vitória. No fim também o Bucaramanga teve um expulso. Atlético que cedeu muitos espaços, parecia um pouco desentrosado no primeiro tempo. No segundo tempo as coisas se ajeitaram um pouco. O time do Bucaramanga, que não é uma equipe tão ruim, conseguiu alguns lances, mas como eu disse, a pontaria talvez dos caras não estava em dia. Bom para o Atlético, que volta com essa vitória e a vantagem de pelo menos poder empatar no jogo da volta na semana que vem. No final de semana tem Campeonato Brasileiro. Tem Atlético hoje contra a Ferroviária em São Paulo e no domingo os 3 da capital enfrentando times de verde. Na ordem, o Cruzeiro recebe o Juventude no Mineirão para manter a liderança. O Galo visita o Palmeiras no Allianz Parque para voltar a vencer no Brasileiro e voltar a encostar aí no G6, nos times que brigam por vaga na Libertadores. Às 6h30 no Independência, o América recebe a Chapecoense, precisando voltar a vencer em casa. E corrigindo o que eu falei no finalzinho do último vídeo, não esse final de semana que tem a Fórmula 1, mas sim no próximo, né? Acho que eu tava meio incomodado ali com a volta dela pro Plim Plim, porque era melhor continuar na Band, já que eles passam até o treino de classificação, passam todas as corridas ao vivo. Seria mais legal continuar lá, mas enfim. E no tênis, alguns ATPs nesta semana e nas próximas. Temos aí ATPs da Suíça, na Suécia também, e no México. E isso tudo antecedendo a volta da temporada na quadra dura, que antecede, claro, no final o US Open daqui uns meses. Na segunda eu volto, trazendo os resultados dos mineiros e como foram as partidas. Quem sabe aí 4 vitórias, né? Quanto mais pontos, melhor para nós. Melhor na tabela de classificação. Atlético se manter fora da zona. Cruzeiro podendo se manter na liderança, ter um jogo acessível. E Atlético talvez tenha um confronto mais difícil aí contra o Palmeiras fora. E o América recebendo a Chapecoense também precisando vencer. Valeu, um abraço!